dessa imersão com dúvidas. Hoje temos live de perguntas e respostas para esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que ficaram sobre o conteúdo da aula de ontem, tá? Então, é um perguntas e respostas sobre a aula de ontem, tem que ser sobre o conteúdo que foi passado ontem, sobre os 5 erros, beleza? Vi que tem muita pergunta legal aqui, tem muita pergunta que se repetiu, mas vamos lá, vou tentar responder basicamente todas as dúvidas, beleza? Já deixa o seu like aqui no cantinho, quero coraçõezinho subindo. E também, gente, vai nesse aviãozinho de papel que fica aqui no canto e manda essa live para os amigos, para os colegas de trabalho, para quem possa interessar esse conteúdo de rotulagem, já envia essa live, beleza? Para deixar claro também, gente, essa live aqui, ela vai ficar salva, porém, somente lá na comunidade da imersão no Facebook. Então, ela não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Só lá na comunidade da imersão, beleza? Para mandar dúvida agora, durante a live, de preferência, não mandem aqui no chat, porque eu não consigo acompanhar muitas vezes. Então, aqui do lado do campinho de comentários tem um balãozinho com um pontinho de interrogação dentro. Ali você consegue mandar sua dúvida, tá bom? Bora lá então, vamos ver. Vamos começar com a Moni. Ela mandou essa pergunta, inclusive, lá na comunidade. Eu já respondi ela lá, mas vou responder aqui também, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. No caso do disco de pizza, né, que foi apresentado como um dos exemplos, posso colocar apenas os ingredientes que compõem a massa? Ou, o final dessa pergunta ou tenho que escrever disco de pizza e depois declarar como ingrediente composto? Não precisa declarar como ingrediente composto. Você pode simplesmente declarar ali os ingredientes que vão dentro desse alimento. Então, não precisaria escrever disco de pizza, aí abrir parênteses, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, blá, blá, blá. Você poderia simplesmente declarar farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento e tal. Mas aí tem que tomar cuidado, porque se você for declarar os ingredientes soltos, assim, né, na lista, sem ser dentro de uma lista de ingredientes composto, você precisa colocar ele na ordem decrescente. Então, eles não vão vir todos juntos, né? Você precisa ver ali na composição onde ele entraria. Mas você pode declarar ele solto, sim, tá? Boa noite para quem tá chegando agora. Ó, vou reforçar isso aqui então, que apareceu. A Jussiele perguntou se essa live de perguntas e respostas também vai ficar gravada. Então sim, eu falei no começo da live, né, que vai ficar gravada, mas não aqui no Instagram. Ela vai ficar disponível lá na comunidade do Facebook da imersão, tá? Gente, lembrando que a live de perguntas e respostas é referente à aula 1, tá? Então, se não for uma dúvida que tenha ligação com o conteúdo da aula 1, eu não vou responder. A Beatriz mandou: para os ingredientes compostos que possuem RT e Q, não precisa ser declarado entre parênteses? Então, Beatriz, esse foi justamente o conteúdo do erro 2, né? A gente, os ingredientes compostos com RT e Q, a gente precisa fazer a regrinha dos 25%. Se ele estiver presente no produto final em uma quantidade menor do que 25%, a gente não precisa abrir a lista de ingredientes. Mas ele precisa cumprir esses dois critérios. Primeiro, ter RT e Q,
e depois estar presente em uma quantidade menor do que 25%. Só o fato dele ter RTQ não faz com que ele não precise abrir lista de ingredientes entre parênteses, tá? Se eu tiver um produto com RTQ em uma quantidade maior do que 25%, eu também preciso abrir lista de ingredientes entre parênteses, ok? A C. Fabrin falou: o que é mesmo RTIQ? RTIQ é Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. É uma legislação específica para um produto onde ela vai definir os padrões de identidade e qualidade daquele produto. Então, por exemplo, doce de leite é um alimento que tem RTIQ. Lá no RTIQ de doce de leite, você vai ver que é obrigatório em um doce de leite ter leite e sacarose, que tem alguns outros ingredientes que são opcionais. Você vai ver quais são os parâmetros de qualidade, os parâmetros físico-químicos para qualidade, os parâmetros sensoriais, os parâmetros microbiológicos. Então, é uma legislação que define todos esses parâmetros de identidade e qualidade daquele produto. E isso define quais alimentos podem ser chamados de doce de leite. Então, se eu faço um alimento que não é, por exemplo, que não tem leite ou que não tem açúcar, eu não posso chamar de doce de leite, tá? É que, na verdade, eu posso fazer a substituição de açúcar por edulcorante se eu for fazer informação nutricional complementar, mas isso é outra coisa, tá? Então, eu não posso ter um produto que tem ali composto lácteo e açúcar e chamar de doce de leite. Eu preciso que tenha leite. Então, são esses critérios que um RTIQ vai definir, tá bom? Eu acho que eu respondi, eu não lembro se eu respondi essa no story, mas enfim. FOP é uma sigla em inglês para rotulagem nutricional frontal. FOP é uma sigla para Front of the Package, ou Front of the Pack, que é tipo frente da embalagem, numa tradução livre, assim. Então, é uma sigla usada internacionalmente para se referir à rotulagem nutricional frontal, que aqui no nosso caso é a lupinha, né? Então, é a lupinha com alto em, e aí é açúcar adicionado, ou gordura saturada, ou sódio, ou 2 desses, ou todos. Então, é uma sigla que faz referência à rotulagem nutricional frontal, tá bom? Gente, não adianta mandar pergunta no chat, eu não consigo acompanhar. Esses erros apontados ontem, caso seja pego em fiscalização, recebe multa de cara ou advertência? Depende muito da fiscalização, viu, Aurora? Depende muito da fiscalização. Não tem como eu te dizer, vai ser multa de cara ou vai ser só uma advertência, só uma... Enfim... Porque, por exemplo, eu sei de um caso de uma empresa bem grande que já recebeu uma autuação por causa de declaração errada de glúten. Só que foi uma autuação, foi tipo assim, você está sendo notificado, arrume, né? A reincidência causaria multa. Mas também tem o caso da Nestlé, que por causa de erro na lista de ingredientes recebeu logo uma multa de 10 milhões. Então, eu não sei exatamente como é o critério, tá? Pra se vai receber multa ou autuação. Eu não sei se tem uma regra pra isso de verdade. Eu sei que tem fiscais da vigilância sanitária que me seguem aqui. Então, se vocês quiserem falar sobre o assunto, se tem alguma regra, alguma coisa assim, fiquem à vontade aí no chat pra mandar,
tá? Ou mandem aqui na caixinha que eu compartilho com todo mundo, mas eu realmente não sei. Porque se você olhar, no fim de todas as legislações de rotulagem, tem lá, se você não cumprir essa legislação, vai ser infração sanitária de acordo com a lei tal, que eu não vou lembrar a lei agora. Se você entrar nessa lei tal de infração sanitária que eles falam, tem várias ali, tem listado, na verdade, todas as consequências que você pode ter. Mas não tem específico, em qual caso vai ser qual consequência. Então, aí, esse critério eu não sei, tá? Nath perguntou: por que o pão francês não precisa abrir lista de ingredientes compostos? O pão francês precisa sim abrir lista de ingredientes compostos, tá, Nath? Justamente porque ele é um ingrediente composto que não tem RTIQ. Então, independente da porcentagem dele no produto final, você vai precisar abrir lista. Agora, o que acontece? Você deve estar me perguntando isso com base no exercício de fixação lá da comunidade. Ele tá errado. Então, assim, erro meu, tá? Nas questões que era para você escolher só uma alternativa, dava para você escolher várias. E nas questões que era para você escolher várias, só dava para escolher uma. Então, tinha esse erro lá. Eu corrigi, acho que umas 2 horas depois que eu postei, que começaram a falar isso nos comentários, daí eu vi e corrigi. Então, a versão que está disponível lá desde ontem à noite, já dá para você escolher mais de uma. Então, no exercício onde tinha que escolher quais alimentos abririam a lista de ingredientes, só dava para escolher uma opção, mas tem várias opções lá de alimentos que precisaria abrir lista, tá? Então, o pão francês é sim um deles, porque não tem RTIQ, então precisa abrir lista, ok? Nutri Garcia Renata. Nutri Renata. Renata. Quando se abre o parênteses do ingrediente, ele segue a mesma regra do maior para o menor? Sim, é uma lista de ingredientes como outra qualquer, tá? Então, você abre o parênteses e declara em ordem decrescente e deixa os aditivos por último, colocando também a função tecnológica dos aditivos. Então, se você tem um produto que tem sorbato de potássio, você vai declarar entre parênteses conservador sorbato de potássio, tá? Exatamente as mesmas regras que existem para a declaração de lista de ingredientes, existem para a declaração de lista de ingredientes compostos que vão entre parênteses. Inclusive, se o seu ingrediente composto tiver um ingrediente composto dentro dele, você vai abrir uma lista dentro da lista que você está abrindo. Tem que seguir todas as regras, igual. É uma lista de ingredientes igual, tá? Eu vi que alguém aqui falou que não achou o exercício. A Nath falou, Aline, eu não achei o exercício na comunidade. Se você for na parte de guias da comunidade, no guia 2 tem tanto o material da aula de ontem quanto o exercício referente à aula de ontem, tá? Então tá lá sim, se você procurar no feed você vai encontrar também, mas lá no guia é mais fácil de você achar, tá lá. Essa aqui da Maria também veio por causa dos exercícios de fixação. Fico feliz em saber que vocês estão fazendo o exercício e que ele está gerando dúvidas. Isso é muito bom, tá? Porque é uma forma de pôr em prática e a hora que a gente põe em prática a gente tem dúvida. Então ela falou, alérgicos, pode conter leite, contém lactose e contém glúten. Qual é o erro? Então, Maria, 2 coisas nessa declaração. Primeiro, se eu declaro somente alérgicos pode conter leite,
quer dizer que não existe nenhum alergênico intencionalmente adicionado no meu produto e que eu tenho uma contaminação cruzada somente com leite. Então, primeiro, de onde veio esse glúten? Se eu não tenho trigo, centeio, cevada, aveia e nenhum híbrido desses alimentos, nem intencional e nem contaminação cruzada, como que eu tenho glúten? Alguma coisa tá errada, né? Ou eu esqueci de declarar algum alergênico ou alguma contaminação cruzada que justificaria o contém glúten, ou o contém glúten está errado. As informações não casam, tá? Então, nesse caso, se alérgicos pode conter leite estiver certo, não contém glúten. Porque eu não tenho contaminação cruzada e nem adição intencional de nenhum alimento que tem glúten. Certo? Segundo, o contém lactose, ele tem referências. Então, eu só vou escrever contém lactose se eu tiver uma quantidade de lactose superior a 100 mg por 100 gramas ou ml do meu alimento tal qual exposto à venda. Será que uma contaminação cruzada com leite é o suficiente para chegar nessa quantidade? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Qual é a forma de ter certeza disso? Análise. Precisa fazer análise laboratorial do produto final para ver se tem uma quantidade significativa de lactose ali. Tá? Então, a lactose, diferente do glúten e do alergênico, e aí cai de novo naquela questão de não misturar as informações porque as regras são diferentes, alergênicos e glúten não têm limite de tolerância. Eu preciso declarar se houver contaminação cruzada. Lactose, não. Lactose tem um limite de tolerância, que é 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto tal qual exposto à venda. Então, não necessariamente a contaminação cruzada com leite vai exigir o contém lactose. E essa é uma informação que tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque eu vejo muita gente aí pela internet falando que sim, se eu pode conter leite, então contém lactose. A regra não é assim. É o que eu sempre falo, não associem, não misturem as informações. Lactose tem um limite de tolerância. Se eu tenho menos do que 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto tal qual exposto à venda, eu não declaro contém lactose. Aí eu simplesmente não vou falar nada sobre isso. Tá? Então eu preciso saber a quantidade de lactose aqui. Então, mas o erro claro dessa declaração é o contém glúten, porque de onde veio esse glúten? Leite não tem glúten. Então tá faltando alguma informação aí. Ou não contém glúten ou tá faltando uma informação de alergênico. E o contém lactose é bem duvidoso também, porque uma contaminação cruzada não é para oferecer mais do que 100 mg de lactose por 100 gramas do produto. Ok? Então tem que ficar bem de olho nisso. No caso do glúten, não poderia ser que o produto estaria sendo fabricado em local onde manipulam alimentos com glúten? Sim, Isabel, mas aí tá faltando informação aqui no alérgicos, né? Eu só declarei pode conter leite. Se eu só declarei pode conter leite, isso quer dizer que não tem o uso intencional de nenhum alimento que é um alérgeno alimentar e também não tem a contaminação cruzada de absolutamente nada mais sem ser leite. Então, pelo meu alerta de alergênicos, não tem de onde vir um glúten. Por isso que eu tô falando, essa informação não casa. Ou falta informação nos alergênicos, ou não contém glúten. Vou aproveitar essa pergunta aqui, para falar que aqui, gente, a gente fala sobre rotulagem de alimentos para humanos. Não falamos de rotulagem de alimentação animal. Mas tem um Instagram que eu sempre me confundo qual que é o arroba delas. Eu acho que é Vialiagro. Alguma coisa assim, que elas falam sobre rotulagem de ração. Então, se você trabalha com alimentação animal, seu lugar não é aqui. Pode ficar, tá? Super bem-vinda, mas eu não vou falar sobre rotulagem de ração. Eu falo sobre
rotulagem de alimentação para humanos. Renata perguntou, e para trigo, como ficaria uma possível contaminação cruzada? Contém glúten? Sim. Outra pergunta da Maria, ela falou, se tiver contém leite, não precisa colocar contém lactose? Precisa, Maria. Erro número 3, não misture alergênicos com lactose com glúten. Cada um é uma coisa. É mais ou menos a mesma coisa de eu te perguntar assim, mas então se eu tiver lista de ingredientes, eu não preciso declarar a tabela nutricional? Precisa. Mas se eu coloquei a denominação de venda, então eu não preciso declarar prazo de validade? Precisa. Então se eu falo contém leite, eu não preciso falar contém lactose? Precisa. São informações diferentes, né? Então, precisa. A questão é, de novo, a mesma que eu acabei de explicar. Você precisa saber quanto tem de lactose no seu produto final. Se tiver mais do que 100 mg por 100 gramas ou 100 ml dele, tal qual exposto à venda, você vai falar contém lactose. Se não tiver, você não vai falar nada, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Você precisa falar assim, da mesma forma como se você falar contém trigo, contém trigo, contém centeio, contém cevada, contém aveia, contém triticale, ou derivado disso, ou pode conter, você vai falar contém glúten. Tá bom? Então, uma coisa não exclui a outra. Tatiana perguntou, todos os produtos têm que ter contém ou não glúten e contém ou não lactose? Não, Tatiana. De novo, gente, erro número 3. Vocês estão vendo como é comum? É comum. Não misturem a advertência de glúten com a advertência de lactose com a advertência de alergênicos. Tratem elas de forma diferente. Assim como a gente não confunde lista de ingredientes com tabela nutricional com prazo de validade, não confundam alergênicos com lactose com glúten. São coisas diferentes, tá? Então, no caso do glúten, sim, a gente sempre vai precisar falar contém glúten ou não contém glúten. Lei 10.674, tá? Todo alimento industrializado, embalado na ausência do consumidor, precisa falar contém glúten ou não contém glúten. Aline, mas eu trabalho com suco de laranja, é óbvio que não tem glúten, é óbvio, mas você vai escrever no seu rótulo, não contém glúten. Aline, mas eu trabalho com farinha de trigo, é óbvio que tem glúten. Sim, é óbvio, e você vai escrever no seu rótulo, contém glúten. Então, todo alimento industrializado, embalado na ausência do consumidor, precisa sim dizer contém glúten ou não contém glúten, certo? Então, sim, para o glúten é assim que funciona. Para a lactose é diferente, gente. Tanto que pensem assim, o contém não contém glúten é abordado na mesma legislação, Lei 10.674. O contém não contém lactose não é abordado na mesma legislação. A legislação que fala sobre contém lactose é a RDC 136 de 2017. A legislação que fala sobre não contém lactose é a RDC 135 de 2017. Então não é a mesma coisa. Elas nem estão na mesma legislação, tá? Quando que eu vou falar contém lactose? Já repeti 1000 vezes aqui nessa live e vou falar de novo. Qualquer alimento que tiver uma quantidade superior a 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml, tal qual exposto à venda, precisa declarar depois da lista de ingredientes em caixa alta e negrito contém lactose, tá? Morreu. Aline, e se tiver menos? Se tiver menos, não fala nada. Você não vai escrever ali não contém lactose. Entendam uma coisa, gente. Depois da lista de ingredientes, nunca vai estar escrito não contém lactose. Não é lá que a gente faz essa alegação,
tá? Então, RDC 136 vai te dar os critérios para escrever contém lactose, e isso vale para todos os alimentos. O não contém lactose é uma declaração muito específica para alimentos para fins especiais que são para dietas com restrição de lactose, que são aqueles alimentos que naturalmente contêm lactose, que para eles existirem é obrigatório ter lactose e que aí por um processo ou pela adição de enzima, da enzima lactase, eu não tenho essa lactose lá. Mas não é que eu não tenho essa lactose, na realidade é que essa lactose está presente, só que já quebrada em forma de galactose e glicose, que é o que acontece no nosso corpo, quando no nosso não, porque no meu não, porque eu sou intolerante à lactose desde que eu nasci, então no meu corpo isso não acontece muito bem. Mas no corpo de pessoas saudáveis, a gente consome leite e as enzimas lactase fazem parte do nosso organismo. Elas vão lá e quebram a lactose em glicose e galactose para que o corpo possa digerir. A pessoa como eu, que não tem essa enzima, o corpo não quebra a lactose, a gente não consegue digerir. E aí os alimentos para dietas com restrição de lactose fazem o quê? Eles já têm a enzima lactase lá, então eles já vêm com essa lactose quebrada, já vem em forma de galactose e glicose. Então, teoricamente, todo mundo consegue consumir. Então, o não contém lactose, ele não vai estar presente no rótulo no fim da lista de ingredientes. Ele vai estar no painel principal, perto da denominação de venda. É lá que ele tem que ficar. Não é opcional isso. A RDC 135 diz isso. Que o não contém lactose, ou zero lactose, ou isento de lactose, porque nesse caso a legislação prevê outras expressões que a gente pode usar, precisa estar perto da denominação de venda, que vai ser uma denominação diferente, que vai ser tipo iogurte para dietas com restrição de lactose. A tabela nutricional dele vai ser diferente, porque precisa estar por 100 gramas, não vai ter medida caseira, tem que declarar a quantidade de galactose e lactose na tabela nutricional, obrigatoriamente. Então é outro rolê, entendeu? É outra coisa, são alimentos muito específicos que trazem o não contém lactose, não é qualquer alimento que pode usar essa declaração. Então, isso nunca vai estar no final da lista de ingredientes. Quando for o caso, isso vai estar no painel principal, tá? Peguei por acaso aqui uma pergunta no chat que é obrigatório declarar o açúcar nos carboidratos? Ainda não, ainda não. Hoje, a declaração de açúcares abaixo dos carboidratos é opcional, a não ser que você faça uma INC sobre açúcares. Tipo, sem adição de açúcares, zero açúcares, baixo em açúcares, aí sim é obrigatório. Mas não, assim, aleatoriamente não é obrigatório. Então, Tiffany, não é bem uma opção não fazer análise, tá? Você precisa saber quanto tem de lactose no seu produto. Mas, se você não vai fazer análise e você usa leite ou algum derivado, é bom escrever contém lactose, tá? Gente, a gente também não pode falar... De novo, aí a diferença entre lactose, glúten e alergênicos. Para glúten é obrigatório... Eu falei isso na aula ontem, inclusive. Para glúten é obrigatório falar não contém sempre. Para lactose a gente vai falar não contém em alguns casos, nos casos dos alimentos para dietas com restrição de lactose. E alergênicos a gente nunca vai falar sobre a ausência. É proibido pela RDC 26 de 2015 falar sobre a ausência de alergênicos. Então isso nunca vai ser uma opção. Isabela, como calcular a porcentagem do produto final para saber se tem menos de 25%
e não pode usar RTIQ. Então, não pode usar RTIQ. O RTIQ existe. Se o seu produto tiver RTIQ, ele tem RTIQ. Não tem como você se livrar disso, tá? Mas você vai saber a porcentagem do produto na receita sabendo a receita. Então, se eu sei que minha receita rende 100 gramas de brigadeiro, por exemplo, e eu uso 50 gramas de leite condensado, 30 gramas de achocolatado e 20 gramas de manteiga, eu sei que eu tenho 50% de leite condensado, 30% de achocolatado em pó e 20% de manteiga. Você precisa saber a receita, a quantidade de cada ingrediente dentro daquela receita, e aí você faz regrinha de 3 para saber a porcentagem. Se a receita rende 1 quilo, isso é seu 100%. E aí se você tem um ingrediente ali que tem 5 gramas, isso é X. Aí você faz a regrinha de 3, você vai achar o X, que vai ser a porcentagem desse ingrediente dentro da receita. Mas se você não tiver a receita daquele produto e a quantidade de cada ingrediente nela, não tem como você saber a porcentagem do produto na receita. Você precisa disso, tá? Mas aí é a regrinha de 3 pura. Sim, Isabela. Ih, não foi. Eu ia responder sim, Isabela, não foi. Gente, tem muita pergunta aqui. E tem muita pergunta que não tem nada a ver com a aula de ontem, eu preciso ficar pulando. Leandro perguntou: no caso do açúcar, será obrigatório a inserção da lupa, já que não possui ingrediente adicionado? Eu não entendi muito bem sua pergunta, Leandro, mas não é simplesmente adicionar açúcar e precisar usar a lupa, tá? Então tem os limites lá definidos na IN 75 de 2020, que se o seu produto passar daquela quantidade, aí você precisa pôr a lupa. Se tiver menos, aí não precisa pôr a lupa. É que eu não vou me lembrar de cabeça qual é a quantidade certinha. Eu sei que um é sempre a metade do outro. De sódio é 600 e 300. De gordura e de açúcar eu não lembro. Mas eu posso passar isso para sódio para explicar, porque daí eu lembro. Então, assim, se eu adiciono sódio no meu produto, não quer dizer que eu vou precisar colocar uma lupa de alto em sódio. Entendeu? Eu preciso saber quanto tem de sódio em 100 gramas ou em 100 ml do meu alimento. Se ele tiver 600 miligramas de sódio ou mais em 100 gramas, eu preciso declarar. Se tiver menos, eu não preciso declarar. Então, funciona assim para açúcar e funciona assim para gordura saturada também, tá? Aurora, durante a Maratona R21 a gente teve uma live só sobre prospecção e precificação. Talvez ela esteja escondida aqui no IGTV, dá uma olhada que eu falei bem detalhadamente sobre isso. Mas para você saber como começar a fazer esse serviço, como precificar, eu uso sempre a referência da tabela do Conselho Regional de Nutrição aqui de São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Aline, mas eu não sou nutricionista. Tudo bem, eu também não. Só que o Conselho de Nutrição define muito bem o valor por rótulo completo, o valor por só informação nutricional e o valor da hora de consultoria. Coisa que o CREA, por exemplo, não faz, né? Que o CREA só quer saber de engenheiro civil ou de responsável técnico.
Então, ele não define essas horas. Então, já que o Conselho de Nutrição define, eu me baseio por eles, tá? Mas aí, dentro disso, você faz o seu próprio preço. Porque, por exemplo, por que eu reforcei 1000 vezes que eu não era nutricionista naquela live e teve gente que ficou chateada comigo? Porque as nutricionistas são obrigadas a seguir aquela tabela. Se você olhar lá no FNN, não lembro o que significa FNN, mas é alguma coisa federal de nutrição, eles dizem que nutricionistas são obrigadas a seguir aquela tabela, senão é infração, tá? Eu não sou nutricionista, então eu não sou obrigada a seguir aquela tabela. E não é que tem que ser aquela tabela e não pode cobrar mais. A tabela define o preço mínimo, tá? Então você pode cobrar a mais, mas você não pode cobrar a menos. É isso. Então, é isso. É uma boa base para você ter. Dentro disso, você faz o seu horário. Você faz o seu horário, não. Você faz o seu horário também, mas você faz o seu preço. Se você for nutricionista, você precisa seguir no mínimo que está na tabela. Se você não for nutricionista, você não precisa seguir nenhum mínimo, mas é bom, tá? Não é bom ficar abaixo da tabela, não. Mas dá uma procurada nessa live, ela deve estar perdida aí no IGTV. Ela não tá no feed, mas no IGTV talvez ela ainda esteja. Essa pergunta aqui é muito boa, eu até deixei aqui aberto, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque o jeito que eu deixei posicionado o meu celular não vai ser muito propício para isso. Mas a Nath perguntou, e não foi só a Nath, eu recebi muito essa pergunta, provavelmente de seguidores novos, então sejam muito bem-vindos. Ela falou, Aline, você vai falar ou pelo menos citar todas as legislações existentes para alimentos? Não vou, Nath, porque isso seria impossível mesmo, porque eu não sei todas. Mas eu vou te dar uma boa base de quantas legislações existem para alimentos, tá? Então eu te apresento, caso você ainda não conheça, se você já conhece, vou te apresentar mesmo assim. A biblioteca... Ah lá, ficou ruim por causa da ring light. Mas aqui. A Biblioteca de Alimentos da Anvisa, tá? Então aqui estão todas as legislações de alimentos? Não. Aqui estão todas as legislações de alimentos da Anvisa. E aí eu vou te dar só uma amostra de quantas... Então aqui começam as legislações, ó. Olha aqui, quantas legislações a gente tem de alimentos somente da Anvisa, tá? Isso aqui é só Anvisa. Olha lá. Então, você acha que tem como eu citar todas essas legislações toda hora para todo mundo que chega aqui? Olha lá, não acabou ainda, tá? Não acabou ainda, tá? Então, não tem como, Nath. Não é por mal, é que não tem como. Agora, Aline, meu Deus, é muita legislação para fazer um rótulo, eu vou precisar saber todas elas? Não, tanto que eu acabei de te falar que eu não sei. Mas aqui te dá uma base de todas as legislações da Anvisa. Aí você vai lá na parte de legislação do Inmetro, tem as legislações do Inmetro. Aí você vai no Sisleges do mapa, tem as legislações do mapa. Então, não tem como eu ficar citando todas as legislações de alimentos, são muitas mesmo. Mas tem 2 posts aqui onde eu cito as principais de rotulagem. Então, assim, são só aquelas? Não, mas aquelas são as principais. Aquelas, se você está começando a estudar rotulagem agora, se você está começando a conhecer a área agora, comece por aquelas, porque elas são as gerais, são as que você mais vai usar e são as que você precisa saber primeiro. Então, tem 2 vídeos. Um é até um Reels que eu coloquei rapidinho, mas tem um vídeo que é mais comprido. Só que, gente, tem uma coisa aqui no meu Instagram que se chama guia. Então, eu tava até mostrando para 2 seguidoras hoje o guia. Se vocês forem no meu perfil do Instagram, naquela, tipo, na minha página inicial, que é minha mesmo, né, rotulagem, vai ter lá meu nome, a descrição, não sei o que. Daí tem 3 destaques embaixo. Um é para contato comercial, o outro é lista de ingredientes e o outro é INS em POA, que é produto de origem animal. Embaixo desses destaques tem vários iconezinhos.
Então tem o iconezinho da TVzinha do IGTV, tem o iconezinho que são vários quadradinhos que é o meu feed, que normalmente é esse que fica selecionado. E tem um iconezinho nessa lista que é um livrinho aberto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que fica mais claro, né? Deixa eu entrar aqui no Instagram, vamos ver se aparece. Aparece. Vai ficar muito longe pra vocês verem, mas ó. Esse iconezinho aqui de livrinho aberto, ó. Tá vendo? São guias. Então aqui eu deixei tá vendo, ó? Tem o meu perfil aqui, meu nome, tal. 3 destaques. E aí tem essa parte de guias. Então se você entrar aqui, tem só um guia que eu fiz que é bem comece por aqui. Se você entrar nesse comece por aqui, tem uma lista de posts que são importantes para entender a rotulagem. Então, ó, o que é trabalhar com rotulagem? Rotulagem é só para nutricionistas. Dicas para quem quer começar na rotulagem de alimentos. Quanto cobrar por um rótulo? Quais são todas as legislações para rotulagem? Então, aqui é um vídeo onde eu cito as principais legislações de rotulagem de alimentos, tá? E se você olhar os comentários desse post, ainda tem mais algumas que eu esqueci de citar no vídeo. Então vejam esse post aqui para ter uma ideia das principais legislações de alimentos, tá? De rotulagem de alimentos. Combinado? E deem uma olhadinha no guia, que tem muitos posts importantes ali. Beleza? No caso de pizza com molho de estrogonofe, eu posso juntar os ingredientes ou devo separar? Você pode juntar, você pode declarar estrogonofe e abrir a lista ali entre parênteses, tá? Outra da Nath. A Nath estava empolgada. Sim, na lista de ingredientes você precisa declará-la em ordem decrescente. Então, sempre o que está mais presente para o que está menos presente. Lembrando que todos os aditivos ficam no final da lista de ingredientes, não importa qual é a quantidade deles. Eles sempre vão ficar no final e eles sempre precisam ser precedidos da função tecnológica. Gente, tem muita pergunta sobre o Vida de Rotulagem aqui, que é o meu curso completo para rotulagem de alimentos. Eu não queria ficar falando do Vida de Rotulagem agora, de verdade. Eu acho que a gente precisava focar na imersão que está acontecendo e não no Vida de Rotulagem, tá? As inscrições vão abrir no dia 28/3 e ao longo dessa semana eu vou falar mais sobre ele. Mas eu acho que tá muito no começo da semana ainda. Eu não queria ficar dando foco no Vida de Rotulagem, sendo que a imersão está acontecendo, tá? Mas sim, existe um curso mais completo de rotulagem de alimentos, que é o Vida de Rotulagem. Ele é bem completo mesmo. A carga horária dele vai mudar, tá? Então a gente está estabelecendo uma nova carga horária para o curso, porque realmente a que está saindo no certificado não condiz com o curso. Ele está muito maior, ele está muito mais completo. Tem coisa nova vindo por aí, ele tá passando por uma reformulação, já vai vir módulo novo, vai vir módulo de consultoria. Mas assim, gente, tenham um pouquinho de paciência, eu vou falar sobre o Vida de Rotulagem, é meu interesse que vocês comprem também. Mas eu só acho que não tá na hora ainda. Vamos falar um pouquinho mais da imersão e mais pro fim da semana a gente fala do Vida de Rotulagem, pode ser? Vamos combinar assim? Ó, a Ju falou, a nova legislação só entra em vigor ano que vem. Quanto tempo antes já posso começar a produzir rótulos de acordo com a nova legislação? Você pode começar a produzir rótulos a hora que você quiser, mas esses rótulos só podem ir para o mercado a partir do dia 9 de outubro de 2022.
É por isso que precisa ter um cronograma muito certinho, tá? Porque ele não pode ir antes e ele não pode ir depois do prazo. Então tem que adequar ali no prazo certo. Mas não pode ter nenhum rótulo com a nova rotulagem nutricional no mercado, né? Disponível no mercado. Nem B2B, né? Indústria para indústria, nem indústria consumidor, antes do dia 9 de outubro de 2022. Tá bom? A informação após aberto consumir em tantos dias precisa ter no rótulo de alimento? Já vi. Sim, precisa ter no rótulo de alimento se depois de aberto o prazo de validade mudar, né? Então, se eu falo que o meu produto vale até 23 de junho de 2021, eu preciso garantir que ele vale até 23 de junho de 2021. Se ele vale até isso fechado, mas a hora que você abre, ele vale só mais 5 dias, aí eu preciso informar, sim, essa condição para o consumidor. Após aberto, consumir em X dias. É obrigatório, sim, se mudar a validade, que é o que normalmente acontece. Onde você estava na aula de ontem, Kelly? Sim, a tabela nutricional vai mudar completamente. Vai sim. RDC 429 e N75. Tá falando basicamente sobre isso. Nossa, é uma boa pergunta, Sâmia. Ingrediente vem com aviso de pode conter soja por causa da contaminação cruzada. Devo colocar o símbolo de transgênico? Primeiro você precisa saber se essa soja é transgênica. A partir do momento que essa soja for transgênica, eu acredito que você não precise colocar, porque não é o uso intencional dessa soja e muito provavelmente você não vai conseguir detectar nem quantificar o gene transgênico. Então eu entendo que não, só se for uso intencional. Se a soja estiver intencionalmente presente lá, sim, mas se for contaminação cruzada, não. Tamires mandou. Uma matéria-prima declara pode conter trigo, aveia, cevada e centeio e diz não contém glúten. Está certo? Não, está errado. Se pode conter trigo, centeio, cevada ou aveia, ou todos ou alguns, sempre contém glúten. Justamente porque o glúten não tem nenhum limite de tolerância. Então, se pode conter trigo, pode conter glúten. Só que como a gente não pode usar o pode conter glúten em declaração, em nenhum rótulo, contém. Então, se pode conter trigo, centeio, cevada e aveia, contém glúten, sempre, tá? Bruna, a regra do 1% não existe mais, desde 2016. Tem regrinha de 1% para transgênico, não. Gente, é claro que o Vida de Rotulagem é muito mais completo que a imersão, né? Por que eu faria um workshop gratuito para depois vender a mesma coisa? Não faz sentido, né? Então, sim, ele é absurdamente mais completo, não tem nem comparação. Eu não sei se essa pergunta chegou antes ou depois, mas o não contém glúten precisa ir em tudo que não contém ou segue a regra da lactose? Não é a mesma regra, gente. Não associem as informações, não misturem as informações. O não contém glúten vai em absolutamente tudo que não tem glúten, diferente da lactose, então não segue a mesma regra. Não contém glúten a gente sempre vai declarar.
Não contém lactose, é só em casos muito específicos de alimentos para dietas com restrição de lactose. Beleza? Carol, como que você vai abrir a lista de ingrediente de um ingrediente que não é composto? Como que você abre a lista de ingredientes de um café, por exemplo, que é só café? Eu não entendi sua pergunta, eu acho. Porque não tem como você abrir lista de ingredientes de um ingrediente que não é composto. Se ele tem uma lista de ingredientes, ele é composto, né? Eu não sei se foi isso que você quis perguntar, eu realmente não entendi. Sim, a Índia perguntou: rótulo, entre parênteses, do produto no site precisa aplicar as mesmas regras de rotulagem utilizadas na embalagem? Sim, as regras de rotulagem aplicadas à embalagem, ao rótulo, né, na embalagem, se estendem a todos os meios de comunicação e marketing, tá? Então, site, Instagram, tudo precisa seguir exatamente as mesmas regras. Outra da Índia. Em alergênicos, eu preciso escrever contém leite e contém derivados de leite se possuir os dois? Sim. Você precisa escrever contém leite e derivados. Não precisa escrever contém leite e derivados de leite. Você pode escrever contém leite e derivados, tá? Pode ser assim, mas precisa falar sobre os dois. Dá erro. Ai, que saco, vai ficar com erro a live. Provavelmente a hora que gravar vai ficar com o som errado e tal, que eu quase fechei aqui. Quase, tipo, joguei pra cima, sabe? No iPhone, assim. Em qual situação devo inserir a frase contém açúcar? E qual legislação fala a respeito? Nenhuma, Thaís. Em nenhum momento você vai escrever contém açúcar, tá? Os dizeres contém açúcares próprios dos ingredientes quando você usa o INC para açúcares, mas tem ingredientes com açúcares, precisa olhar na RDC 54. E tem, quando você vai falar diabéticos, contém, aí você vai falar sacarose, glicose, isso é portaria 29 de 98 da Anvisa, do Ministério da Saúde, na verdade, para alimentos para fins especiais, mas contém açúcar você nunca vai falar. Sim, Thaís. Thaís perguntou se na lista de ingredientes de um suplemento alimentar, se tiver ingrediente composto, se precisa abrir lista de ingredientes. Sim, precisa. Suplemento alimentar é um alimento, gente. Precisa sim. Se tiver ingrediente composto, precisa abrir lista. A gente tem muita pergunta repetida e muita pergunta que não é sobre o assunto. Pergunta da Regiane. Glúten, lactose, ok. Glúten, lactose está entendido para a Regiane. Mas por que é raro vermos a informação contém fenilalanina? Tem alguma regra? Sim, Regiane, porque a gente só fala contém fenilalanina quando a gente usa aspartame no produto. Se não tem aspartame, não fala contém fenilalanina. É por isso que é raro a gente ver, porque é raro você ver produtos que têm aspartame. Ou os produtos têm aspartame e não estão falando contém fenilalanina, isso está errado.
mas é específico para o uso de aspartame. A informação não contém lactose após a lista de ingredientes em produtos isentos de lactose é errado? Sim, é errado. Porque se o produto for isento de lactose naturalmente, como o exemplo que eu sempre uso, uma pasta de amendoim, que só tem amendoim, que obviamente não tem lactose, você não vai falar nada sobre lactose. Nem contém, porque não tem, e nem não contém, porque não existe essa regra. Então, e para produtos isentos de lactose, que realmente são alimentos para dietas com restrição de lactose, como por exemplo um leite que usa a enzima lactase, o não contém lactose não é depois da lista de ingredientes, é no painel principal junto da denominação de venda. Então, em nenhum caso o não contém lactose depois da lista de ingredientes vai estar certo. Então, não é lá, tá? Vai estar errado, sempre. Paloma, acho que você chegou atrasada porque você mandou essa pergunta agora, né? Bem no comecinho da live eu expliquei o que é RTIQ. RTIQ é uma sigla para Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Os regulamentos técnicos de identidade e qualidade são legislações específicas sobre um produto, onde essa legislação vai determinar os padrões de identidade e qualidade do produto. Então, vai definir padrões fisicoquímicos, padrões microbiológicos, padrões sensoriais, ingredientes opcionais, ingredientes obrigatórios, todas as características que um alimento precisa cumprir para que ele possa ser denominado como tal alimento. Então, tipo, no RTIQ de doce de leite, vai determinar todos... Ai, meu Deus, me enrosquei aqui na mesa. O RTIQ de doce de leite vai determinar todos os padrões que um alimento precisa seguir para que ele possa ser chamado de doce de leite. Então, isso é um RTIQ. Bruna perguntou, ontem você falou sobre a nova legislação para produto animal. Não é nova legislação, a legislação é a mesma, tá? É o RISPOA e a IN22, é que eles foram atualizados, mas as legislações são as mesmas. Nenhum deles precisa mais de data de fabricação? Não, nenhum deles precisa mais de data de fabricação e isso já está em vigor. Então, já está valendo, não precisa mais de data de fabricação. Pode pôr? Pode pôr, mas não precisa. Eduardo perguntou, na declaração de alergênicos, precisamos seguir a ordem da RDC 26? Não tem ordem para declaração de alergênicos, tá? Eu mesma declaro normalmente na ordem em que eles aparecem na lista de ingredientes, porque é mais fácil para mim, é mais fácil para eu não errar. Mas não tem uma ordem estabelecida, você pode declarar na ordem que você quiser. Só não pode misturar, por exemplo, o contém com o pode conter, né? E aí é bom você sempre colocar o contém primeiro, porque é o que de fato tem. O outro é contaminação cruzada. Mas dos alimentos não tem uma ordem. Só precisa tomar cuidado quando tem o alimento e o derivado, para não ficar confuso para o consumidor, porque muitas vezes a forma de declarar o alergênico você não entende muito bem derivado do que tem, o que é. Então só toma cuidado com a composição dessa frase, mas não tem uma ordem que precisa seguir, não. Tentei colocar outra pergunta aqui que não foi. Tem aqui a pergunta da G. Da G, não, acho que é do, né? É Vinícius? Não, meu Deus, não sei. Tem uma pergunta aqui.
Um produto pronto pode ter RT e Q, por exemplo, uma lasanha ou só ingrediente? Um produto pronto pode ter RT e Q. Iogurte tem RT e Q, doce de leite é um produto pronto, tem RT e Q, queijo tem RT e Q, hambúrguer tem RT e Q, linguiça tem RT e Q, então chocolate tem RT e Q, então alimentos prontos tem RT e Q também, não é só ingrediente não. Vou terminar com essa aqui, tá, gente? Se existe risco de contaminação cruzada com glúten, a contaminação cruzada nunca vai ser com glúten, tá? Vai ser sempre com um alimento, trigo, centeio, cevada, aveia ou derivados. Ou derivados também, ou híbridos. Mas enfim, existe o risco de contaminação cruzada, ponto. Mesmo em um filé mignon suíno, devo colocar contém glúten? Sim, se houver o risco de contaminação cruzada no filé mignon suíno, você vai precisar fazer tanto a declaração de alergênicos para dizer qual é essa contaminação cruzada, quanto colocar contém glúten. Sim, por que o filé mignon suíno seria uma exceção? Não tem exceção não. Precisa pôr a contaminação cruzada e o contém glúten também, beleza? Gente, é isso, tá? Tem muita pergunta ali, mas como eu disse, tem muita pergunta que foge do tema da aula 1 e tem muita pergunta que é repetida e que eu respondi aqui de outra pessoa. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido falar sobre a maioria das dúvidas de vocês. Usem ali o guia, gente, aquela parte de guia que eu mostrei aqui no Instagram, tem muito post bom ali que eu deixei selecionado para vocês. Deem uma vasculhada no feed também, que também tem post sobre tudo que eu falei aqui. A aula de amanhã, gente, é maravilhosa, assim, é a minha aula preferida, eu sempre falo isso. Então não deixem de assistir, a aula de amanhã é no YouTube de novo, igual foi a primeira aula, também às 20h21. E eu vou falar sobre os pilares para um rótulo correto. É a construção da base do conhecimento técnico, gente, principalmente para quem está chegando agora, para quem está começando do zero, para quem nunca viu rotulagem, não percam essa aula de jeito nenhum. Essa aula é assim, ó... Abre a mente, vocês vão começar a entender rotulagem ali, definitivamente, tá? Tudo que tá confuso ainda vai começar a fazer sentido. Então, espero todos vocês na aula de amanhã, de verdade. Eu tô muito feliz com a imersão, vocês estão demais, assim, eu tô muito feliz mesmo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a aula ontem, obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a live hoje. E amanhã eu vou deixar os comentários da aula abertos para eu conseguir conversar com vocês, tá bom? E é isso, gente. A gente se vê lá. Essa live não fica salva aqui no feed do Instagram, mas ela vai para a comunidade. E aproveitem também quem ainda não fez para fazer os exercícios de fixação da aula 1, beleza? É isso, gente. Um beijo, até mais, boa noite. Até amanhã.